Pela primeira vez na história, ocorreu um incidente sem precedentes. Uma certa pessoa invadiu o Salão das Flores nas profundezas da Terra Sagrada. O homem, que era dito ser admirador de Dave Jones, sabia que não conseguiria fazer nada naquela situação. Entretanto, ele deixou o seguinte recado: "Eu irei voltar para esse lugar." O início da Era de Rox. 56 anos atrás, Rox Deschebec esteve presente no Reverie, onde feriu fatalmente um almirante da marinha, como também foi acusado de sequestrar 5 reis. Imu, o governante oculto do mundo, observava os acontecimentos sem demonstrar preocupação, mas essa calma foi quebrada quando o impossível ocorreu. Rox ousou revelar-se dentro do próprio Salão das Flores. Ali, com um sorriso desafiador de quem não teme o mundo, o lendário pirata anunciou que um dia iria retornar. Obviamente, esse caso nunca se tornou público, mas por uma estranha coincidência, nesse mesmo dia a Terra Sagrada deixou passar mais um intruso, que foi acusado injustamente de ser o responsável pelo desaparecimento dos 5 monarcas. O destino, caprichoso como sempre, fez com que ele e Rox se cruzassem em meio às suas respectivas fugas. Reconhecendo a figura à sua frente como responsável pelo sequestro dos reis, Harold de Elbaf partiu para cima de Shebec com sua força gigante. O pirata, caótico e determinado a enfrentar tudo à sua frente, respondeu à investida com um poderoso ataque. O choque entre suas espadas foi tão colossal que o impacto varreu toda a forma de vida num raio de 5 quilômetros. "Qual é seu nome, grandão?" "Bahahaha, Harold. O meu é Rox." Maior que a força desses homens foi o respeito que cresceu entre eles a partir desse momento. Após uma breve troca de palavras, Shebec pediu que Harold o auxiliasse em sua fuga. Enquanto corriam lado a lado, Rox confidenciou seu desejo de encontrá-lo novamente caso sobrevivessem àquela noite. Harold, no entanto, não compartilhava desse mesmo sentimento. Seu objetivo era se filiar ao governo mundial e qualquer envolvimento com criminosos certamente tornaria isso impossível. Quando correram até o limite da Red Line, Harold se lançou no abismo do Mar Azul, abrindo caminho para que ambos escapassem com vida. Como consequência desse episódio, o governo mundial colocou sobre a cabeça do pirata uma gigantesca recompensa. O almirante da marinha que Rox acabara de derrotar veio a falecer apesar de todos os esforços para salvá-lo. Devido à sucessão de crimes cometidos naquele dia, num piscar de olhos, o nome infame de Rox rebombou pelo mundo como um trovão, causando um enorme choque. Com o passar do tempo, Shebec mostrava sua clara inclinação contra o governo mundial a ponto de atacar um navio tributo abarrotado de impostos celestiais, tudo isso a caminho de Marejoa. E depois de explodir o lendário Portão da Justiça, ele escapou novamente. Mas havia um método, um claro objetivo por trás dessas façanhas. Pouco a pouco, ele estava montando seu império. Rox usou os tesouros saqueados e o navio roubado para financiar sua vida pirata, e a partir daí, suas ambições tomariam o tamanho do mundo. Esse é o início da era de Rox Deschebec. Todos os seus passos eram como um desafio aberto ao governo mundial, um grito de rebeldia. Mas seu alvo seguinte foi um navio pirata. Ele sabia que seu destino não se trilharia sozinho. Nesse processo de crescimento, Rox recorreu ao Dave Back Fight, um jogo pirata de apostas para recrutar tripulantes poderosos os roubando de tripulações rivais. E foi assim que conquistou a lealdade, ou pelo menos a presença forçada, de companheiros talentosos e monstros como Chique o Fora da Lei, mais tarde conhecido como o Leão Dourado, Miss Bakhran Stussy, a ladra científica, Don Marlon, chefão de uma gangue no West Blue, Ochoko, futuro comodoro da Ilha dos Piratas, Ganzui, pirata contrabandista, e até mesmo o lendário Edward Newgate, o futuro Barba Branca. Foi assim que nasceu a primeira formação desses piratas insanos, uma tripulação, acredite se quiser, ainda sem nome, mas destinada a marcar uma era. O reencontro com Harold.
48 anos atrás, o bando de Rocks chegou a Elbaf em busca de Harold, cumprindo a promessa feita por Shebek há 8 anos. Foi ali que encontraram Loki, o jovem príncipe gigante de apenas 15 anos, equivalente a 5 anos de idade humana. Ao descobrir que Harold estava em viagem, Rocks ordenou que Loki fingisse estar ferido de modo a forçar o retorno imediato de seu pai. O orgulho guerreiro de Loki, no entanto, o impediu de aceitar tamanha farsa, e o preço da sua recusa foi brutal. Não muito tempo depois, Harold chegou apressado em Elbaf, muito preocupado com seu filho. Quando enfim se reencontraram no castelo Aurust, Rocks brada que sentiu falta do gigante e revela seu objetivo no país. Ele quer não apenas o rei, mas cada guerreiro de Elbaf em sua tripulação. Aqui fica claro o conflito de interesse entre os dois. Harold, sábio e diplomático, rejeitou o convite de imediato, afirmando que isso destruiria todo o trabalho de paz e igualdade que ele havia conquistado ao longo dos anos. Rocks simplesmente ri e diz que os gigantes eram conhecidos pela sede de sangue, incapazes de viver em harmonia, fama que Harold faz questão de deixar no passado. Hoje, Elbaf é diferente. Shebek continua sua conversa e anuncia seu novo plano ao amigo. Ele vai negociar com o governo mundial um determinado valor para tomar a ilha Ratinosso, que hoje se encontra dominada por miseráveis brutamontes. Então, depois de conseguir o dinheiro do governo, ele não vai entregar nem a ilha e nem os bandidos para a marinha, mas sim tomar posse da região e transformá-la num verdadeiro paraíso pirata. Shebek declarou com um brilho insano em seus olhos que sua vida estava apenas começando. Não existe nesse mundo um poder que dure para sempre. Ele derrotaria os marinheiros, derrubaria o governo e se tornaria o rei do mundo. O pequeno Loki fica encantado com a ambição de suas palavras. Harold, naturalmente, considerou aquilo uma loucura, porque o Rocks, na prática, estava declarando guerra a todo o planeta. A tomada de Ratinosso. 44 anos atrás. Rocks não desistiu de tentar recrutar Harold nos últimos 4 anos, mesmo recebendo uma recusa atrás da outra, até que enfim seu plano entrou em ação e a tripulação monstruosa que o apoiava faria o próprio mundo tremer. Com um exército extremamente poderoso sob sua bandeira, Shebek finalmente lançou sua investida contra Ratinosso. A ilha foi conquistada com sangue e fogo, e ali, sua bandeira hasteada sinalizando o nascimento oficial dos Piratas Rocks. As lendas sobre esse nome se espalharam rapidamente pelos 4 cantos do mundo. A região então se tornou um verdadeiro paraíso dos piratas, e devido à fama da tripulação, muitos sonhavam em se juntar a eles. Quanto mais indivíduos poderosos se uniam aos Rocks, mais recrutas poderosos apareciam. Meses após a conquista, Rocks abriu 2 enormes buracos na rocha em forma de peixe no centro de Ratinosso, transformando-a num símbolo que lembra a caveira pirata. Após apreciar a vista de seu quartel-general, Shebek anunciou sua nova meta em busca de mudar o mundo. Conquistar 2 Akuma no Mi, uma delas em Elbaf, cujo poder só poderia ser plenamente utilizado pelo rei Harold. Capitão John, um novo membro do bando, questiona se para realizar esse desejo os Rocks precisarão da Galeila, e Charlotte Linlin complementa ao dizer que não encontrou nada sobre um exército de gigantes congelados. O pirata Barbel, um homem-peixe bagre e também novo tripulante, questiona que mesmo se esses gigantes congelados da Galeila voltarem à vida, eles vão precisar de um motivo para escutar Rocks. O capitão responde que é por isso que eles precisam de Harold, o atual rei de Elbaf, e Kaido, o novato do bando, sugere forçar a sua obediência. Algo que o Shebek não gosta nada e responde o atacando com fúria, chamando Harold de seu camarada e alegando que vai arrebentar o Kaido se ele repetir isso. Depois de acalmar os ânimos, Rocks inflamou os seus seguidores com palavras que ecoaram por toda a ilha, a promessa de um futuro que os aguarda. Escutem aí vocês, Elbaf é a chave para trazer a Terra Sagrada às ruínas. E se nenhum de vocês quiser entrar nessa, então some daqui. A escolha de estar comigo ou não no dia destinado está nas suas mãos. Mas se vocês tiverem os culhões, me sigam. Eu levarei vocês para o topo desse mundo. E as palavras de Shebek se fizeram valer. Durante os próximos 2 anos, os Piratas Rocks levaram o inferno aos mares e seus nomes alcançaram os céus.
Eles saquearam 16 ilhas, afundaram 76 navios, destruíram 14 portos, 5 cidades e até derrubaram uma nação inteira. Além disso, 3 casos especiais de violação do artigo 18 da Lei Mundial e 25 registros criminais foram apagados. Nem mesmo Gold Roger, navegando pelos mesmos mares, podia ofuscar o terror e o esplendor daquele homem. Não era exagero dizer que esse período foi conhecido como a Era dos Rocks. Seu nome ecoava como uma maldição sussurrada pelo próprio mar, marcando aquela era com o seu legado de medo e caos. Em um dos capítulos mais marcantes de suas aventuras, eles atacaram Food Colony, o templo da Federação Internacional de Filantropia, que aparentemente guardava muito dinheiro da caridade para si próprio. Enquanto os seus subordinados brigavam uns contra os outros e tentavam se matar em plena pilhagem, Rox permaneceu imóvel à beira da costa, aguardando calmamente a chegada dos navios da marinha que já o cercavam. Finalmente um desafio. Barba Branca questiona que eles chegaram rápido demais, como se alguma informação houvesse vazado. Que se dane, não vai dar tempo de zarpar. Vamos se preparar para a luta. Vamos saquear e afundar seus navios. Naquele dia, a frota da marinha foi completamente obliterada pelos ataques de Rox, que apesar de virem de sua espada, mais pareciam tiros de um enorme canhão. O retorno a Elbaf. Algum tempo depois, Rox retornou a Elbaf para rever seu velho amigo e, claro, convidá-lo mais uma vez para juntos erguerem um novo mundo. Harold, como esperado, nega. Seu ideal continua o mesmo, aliar seu país ao governo mundial, e estar relacionado a um homem com a fama de Shebeck certamente não seria vantajoso. Rox gargalhou diante da afirmação e o lembrou que a sua oferta continua de pé. O Rei dos Gigantes, de cabeça raspada em sinal de paz, disse acreditar que, apesar da corrupção de alguns, a maioria dos marinheiros ajuda mais do que prejudica. Rox zombou dessa visão e até sugeriu que Garp, outro crítico do governo apesar de marinheiro, faria melhor se tornando um pirata. 42 anos atrás. 2 anos após essa conversa, Shakuyaku, a idol mais popular do mundo, abandonou seu posto de capitã das Piratas Kuja e viajou à Terra Tinosso. Lá, foi recebida como uma deusa por todos os piratas da ilha, então ela teve seus desejos realizados e até fizeram um bar só pra ela. Mas quando Rox de Shebeck chegou na região e se deparou com a mulher... Ai, ela é uma anjinha... O lendário pirata fica completamente apaixonado pela Amazona, disposto a viver em meio ao caos que ela proporcionava em uma terra caótica que ele mesmo havia criado. Mas essa paixão não ia durar para sempre. Há 40 anos, Shaq nota uma expressão diferente no rosto de Rox, e acompanhada das falas de Stussy e Big Mom, descobrimos que o fogo da paixão havia se transformado em algo mais silencioso, mas muito mais profundo. O amor por outra mulher havia despertado em Rox de Shebeck. Mas havia algo além, uma nova luz, uma nova vida. Rox de Shebeck se tornara pai, e o nome desse filho se espalharia como um incêndio nas próximas gerações. A conversa é interrompida pela chegada inesperada de Gold Roger, que veio sequestrar a Shaq e levá-la para o mar. Rox, furioso, lembrou ao visitante que Ratinosso estava sob o seu domínio, mas o forasteiro respondeu que a Shaq proibia brigas em seu bar, então Shebeck teria que aceitar a sua presença ali. 2 reis, lado a lado, trocando olhares que fariam o próprio oceano recuar. E quando o mundo respirava em silêncio, a tensão entre eles se tornava o prelúdio de um evento crítico. Algum tempo depois, durante uma de suas paradas habituais em Elbaf para visitar Harold e convidá-lo para sua tripulação, Rox foi completamente surpreendido. O reencontro, na verdade, acabou sendo uma sentença. O Rei dos Gigantes havia cedido à proposta dos Gorosei, matar Shebeck em troca da filiação de Elbaf ao governo mundial. O duelo foi doloroso e absolutamente intenso, até
terra dos gigantes tremeu. O haki dos titãs colidiu como o som de um raio partindo os céus, com explosões colossais reverberando por toda a extensão da terra de Elbaf. Shebek, ferido mais na alma do que no seu próprio corpo, exigiu saber por que Harald se tornaria voluntariamente um fantoche do governo mundial e ressaltou que eles viam os gigantes apenas como ativos militares, ao contrário da nação pacífica que Harald desejava estabelecer. O rei então respondeu: o passado violento desses tão aclamados guerreiros hoje se tornou os grilhões que impedem Elbaf de alcançar a paz. Mas se a nação foi construída através da semente da guerra, como ela vai colher os frutos da paz? Shebek avança com um golpe extremamente poderoso, mas a verdadeira força estava em suas palavras. Aqui, a grande amizade que os dois cultivavam há 16 anos, com conversas, promessas, convites e risadas, chegou ao fim. E por enquanto, os dois não voltariam a se encontrar até que chegasse o fatídico dia daquele incidente. O incidente de God Valley. Há 39 anos, Shaq foi sequestrada em Ratinosso e isso culminou na ira absoluta de Shebek. Mas foi só um ano depois, há 38 anos, que ele soube do seu paradeiro. Ela seria um dos prêmios da competição de caça nativa realizada pelos Tenryubitos, que ocorreria esse ano em God Valley. Movido por um misto de fúria e preocupação, Shebek declarou aos Piratas Rocks que estavam muito interessados em salvar Shaq, que eles tomariam os prêmios para si, inclusive a Amazona e as cobiçadas Frutas do Diabo. No caminho, eles foram interceptados por Rei Harald e seu navio de gigantes, enviados pelo governo mundial para impedir que piratas chegassem a God Valley. Mas antes que entrassem em conflito como da última vez, Rocks pediu um tempo a sós ao seu amigo. Então, ele revela a Harald o segredo que carregava em silêncio. Seu verdadeiro nome é Dave D. Shebek, um descendente da lendária linhagem de Dave D. Jones. Ele também confessa que enviou sua amada e seu filho para sua terra natal a fim de protegê-los, mas o destino havia sido muito cruel, porque Rocks D. Shebek nasceu em God Valley, o palco da próxima chacina dos Dragões Celestiais. A sua verdadeira motivação para ir à ilha era salvar sua família que ele próprio colocou ali. Rocks pediu ajuda a Harald, mas o gigante, que estava sendo monitorado pelo governo mundial, recusa. Ainda assim, ordena que seus homens não revidem ao ataque. E apesar do combate mortal tão equilibrado de 2 anos atrás, o navio dos gigantes é destruído enquanto Rocks D. Shebek segue completamente ileso para sua terra natal. De família, o Harald entende, e por mais que não pudesse ajudar o seu amigo abertamente, com aquele gesto silencioso ao sacrificar a sua embarcação, ele ofereceu a Shebek a única ajuda que podia entregar. Segundos antes de atracarem na ilha, Rocks D. Shebek estabeleceu os objetivos e, consumido pela urgência de proteger seus familiares, avançou à frente de todos os seus tripulantes. Quase ao mesmo tempo, Gold Roger e sua tripulação chegaram em God Valley, querendo vingança contra Rocks por ter deixado Shaq ser sequestrada. Na cola do futuro rei dos piratas, surge Monkey D. Garp preparado para o lendário combate. Mas em meio ao caos rodeado de lendas, só existem 2 nomes na mente de Shebek: sua mulher Eris e seu filho Tit. Com sua força devastadora, Rocks rompe até o centro da ilha e prontamente os salva das garras dos Tenryubitos. Sua presença chama a atenção de Garlin e outra cavaleira de Deus, que o perseguem acompanhados do seu exército de demônios. O poder de um certo alguém transformou os familiares de Shebek em criaturas malignas que agora buscam assassiná-lo. Seu próprio pai e sua avó não conseguiram escapar. Alguém amaldiçoara o sangue da linhagem Dave. Em meio a essa intensa perseguição, Shebek, mesmo carregando sua mulher e filho em um braço, consegue desferir um golpe mortal em Garlin que teria ceifado sua vida se ele não tivesse a regeneração dos Cavaleiros de Deus. Sem saber, enquanto fazia de tudo para salvar quem mais importava, Rocks e sua esposa têm sua última conversa. Ele quer protegê-los e ela quer protegê-lo. Ambos sabiam que qualquer membro da família Dave, se capturado, seria condenado ao inferno pelos nobres mundiais.
Aerys sabe que isso é verdade, mas se joga dos braços do pirata ao bradar que é alguém forte, capaz de proteger seu próprio filho, e foi essa independência que o fez se apaixonar por ela, não é? A mãe do Barba Negra reconhece o perigo e assume o risco. Se por acaso eu perceber que vamos ser capturados, eu vou matar o Teach e depois me matar. A gente vai dar um jeito de sobreviver e se reencontrar em Lulusia. Ele acredita nessas palavras tão dolorosas quanto libertadoras. Com o coração em chamas, sentindo-se salvo e pronto para o combate, ele deixa o filho e a mulher partirem e agora, de frente para Garlin e seu exército celestial de demônios, Rox de Shebeck ergue sua espada. Com um único golpe colossal, ele brada que daquele ponto ninguém vai passar. Sua prioridade é que sua esposa e seu filho escapem dessa ilha. Sem cerimônia, Garlin e os membros da família Dave transformados em demônios são rapidamente derrotados por Shebeck. Vocês mexeram com minha família, então agora é matar ou morrer. Ele sabe disso. Ele tem certeza do que diz, independente de quem tenha que enfrentar. Nesse instante, o tempo pareceu parar. God Valley explode em Haki. Shebeck tem sua atenção roubada por essa presença esmagadora que surge na ilha. Ele sabe que o perigo que se manifesta à sua frente é capaz de tirar sua vida, mas agora, como ele próprio havia dito, é matar ou morrer. Barba Branca chega ao seu lado e, por mais que Shebeck diga que ele não tem nada a ganhar com isso, Edward Newgate reforça sua lealdade e se prepara para o desafio. Kaido, agora como usuário da Fruta do Dragão, também se coloca ao seu lado, empolgado para testar o seu novo poder. Uma mancha escura surge na região. Uma sombra negra começa a tomar forma no horizonte. Uma presença tão sufocante que parece devorar o ar. Uma figura amorfa quase impossível de compreender. Deixa eu perguntar uma coisa. O que é aquilo? Entre os gritos que rasgam o céu e o mar de sangue que tinge a terra, o campo de batalha se cala por um instante, como se o próprio inferno se curvasse para escutar o testemunho de Rox de Shebeck. O que é aquilo? Se eu tivesse que pôr em palavras, aquilo é o próprio mundo. A aparição de Imu-sama. O lendário pirata crava sua espada no solo perante ao colosso sobrenatural. Ei, rei dos ratos, você veio me matar, né? Imu encara com olhos mortais e acusa Shebeck de ser Dave Jones. Ele responde que nunca o encontrou, mas irá cumprir a promessa. Seria esse um juramento esquecido pelos séculos, feito em um período apagado da história? Imu brada que é exatamente por essa promessa que Shebeck precisa ser eliminado de todos os registros. O soberano avança contra seu adversário, que reage arrancando sua garra e proferindo que esse mundo não lhe pertence. O combate entre os dois se intensifica quando outras lendas entram em cena. Charlotte Lilin, Kaido, Edward Newgate, Monkey D. Garp e Goldie Roger. Os 5 se colocam ao lado de Rox de Shebeck. Por um instante que parecia impossível, todos estão unidos por um único propósito. E então, desferem golpes monstruosos contra o inimigo em comum. O corpo de Imu é completamente destroçado, reduzido a um borrão, mas em seu olhar não há um pingo de medo ou hesitação. A fusão do Haki do conquistador desses titãs irrompe dentro de Imu como um cataclismo cuja explosão varre toda a extensão de God Valley. Milhares caem inconscientes sob o peso dessa força. O mundo parece desabar, mas em instantes o corpo de Imu se reconstrói por completo. E no silêncio após a devastação, ele define o caminho para vencer seus oponentes. O soberano desperta a ira de Shebeck ao dizer que viu um novo Dave, uma mulher e uma criança lutando em desespero pela própria sobrevivência. Rox, tomado por uma fúria incontrolável, avança como uma tempestade, dilacerando a entidade do mundo em pedaços. Mas Mu não fará nada. Rox mal sente as garras sombrias o atravessarem, mas o que vem a seguir é a promessa de um sofrimento que nunca vai se repetir.
serás tu o responsável por aniquilar vosso clã. Matarás tua esposa e teu filho. Dome Reverse. Naquele instante, o homem mais livre do mundo tem sua alma acorrentada. O pirata que desafiou o céu, que jamais se submeteria a alguém, agora se curva diante da essência da dominação. O riso se transformou em desespero, o desejo no mais absoluto pesadelo. A chama da rebeldia virou um pacto de eterna condenação. Sua espada, antes erguida para a proteção de sua família, agora aponta contra aqueles que ele mais ama. Sobre Rox ergueu-se Imu-sama, o soberano absoluto, o único capaz de governar e dominar até mesmo a própria vontade dos que ousam desafiar o mundo. Mas esse pirata jamais cairia sem lutar. Rox de Shebeck resiste à técnica de Imu e avança contra o soberano com suas palavras. Não subestime os humanos, seu monstro. David Jones é o nome do antigo rei do mundo. Imu sente o peso das afirmações. Nega o que foi dito, mas cai na provocação de Shebeck, que declara que o soberano desse mundo sempre teve medo. Pavor que a vontade de Dave seria herdada e algum dia alguém surja para cumprir a promessa de séculos atrás. E para completar sua investida, Rox conclui com um olhar queimando como o inferno. O que te dá mais medo? Dave D. Jones ou Joy Boy? Imu-sama reage em fúria, alegando que transformará os gigantes de Elbaf em seu próprio exército de soldados, confirmando as suspeitas de Rox, e que o rei Harold, grande amigo do Shebeck, é o rei mais fácil de controlar em todos os séculos. A persuasão de Neronamu funciona. A raiva toma conta de Rox, abrindo espaço então para o Dome Reverse consumir sua alma. Seu último resquício de controle some junto às palavras de Imu. Vamos, apressa-te e põe um ponto final ao sonho de Dave. Rox de Shebeck é lançado ao chão. Seu corpo se distorce e fica maior, com asas negras emergindo de sua capa e um nível de impetuosidade nunca antes visto. Agora, ele acredita que seu próprio sangue e a linhagem dos Dave precisa ser apagada da história. Rox investe contra Kaido com uma estocada, seguida de um poderoso golpe com a mão esquerda que tira o dragão de combate. Big Mom avança contra Shebeck, que a impede com um poderoso chute. Barba Branca vê o avanço de seu capitão e se prepara para a colisão. As duas lendas se enfrentam em um breve choque de força absolutamente insano, a ponto de, como resultado do impacto, romper uma das montanhas de God Valley. Shebeck aproveita o caos da destruição para investir de maneira desumana em busca de sua mulher e filho. Em meio à densa floresta, ele surge como um titã implacável, ansiando por massacrar aqueles que mais ama. Não há nenhuma humanidade em seus olhos. Aerys se desespera ao ver a forma monstruosa de seu marido e entender que ele encontrou Imu, mas ainda era muito cedo para derrotá-lo. Rox não responde ao apelo e pânico absoluto de sua mulher, enquanto seu filho, pequeno, assiste tudo sem reação, completamente traumatizado. Aerys mergulha no mais profundo medo, parte num avanço fatal em direção à costa de God Valley, onde a marinha prepara uma morte terrível, mas muito menos dolorosa do que encontrar seu fim nas mãos de seu amor. Os canhões estão apontados. Rox se ergue sobre Aerys como a sombra da morte. As balas voam em direção à mulher e sua criança. A lâmina de Shebeck desce para ceifar a vida de sua própria família. Mas, como um milagre, um lampejo de sol brilha na vida de Aerys, Teach e também de Rox. Kuma surge no último segundo crucial e teletransporta as vítimas para longe do inferno. Devido ao fogo dos canhões da marinha e à investida rápida de Shebeck, Imu presumiu que mãe e filho haviam sido mortos. Então redirecionou Rox para matar todos que restavam em God Valley. Em meio ao seu ataque brutal contra todos os presentes na ilha, um grito troveja e rompe o barulho das explosões. De prontidão, surpreendendo Imu, Rox surge perante as figuras que o chamaram. Lado a lado, o futuro herói da marinha Monkey D. Garp e o futuro rei dos piratas Gol D. Roger. Preparados para o combate,
Eles são golpeados por uma mensagem que jamais esperavam receber. O pedido tão humano não condiz com o demônio que vem à sua frente. Aos prantos, o lendário Rox de Shebeck suplica diante de Roger e Garp algo que jamais imaginou pedir. Com o olhar dilacerado e o coração reduzido às sombras, ele grita sem ser capaz de ser ouvido, como quem rasga o próprio destino. Me matem, por favor, me matem. O Dave abandona todo o seu orgulho e ego porque entende a ameaça que se tornou, uma arma viva capaz de destruir tudo e todos que um dia amou. Por um sopro do destino, um fiapo de acaso, ele não viu o sangue de sua mulher e seu filho escorrendo pela lâmina de sua própria espada. Essa é a súplica final de uma lenda. Um homem que desafiou os deuses e, no fim, implora pela própria ruína para proteger o que lhe resta de humanidade. O lendário Rox de Shebeck parte em seu avanço final. O fim de uma era. Em meio às lágrimas, ele ataca contra sua vontade. Garp e Roger se preparam para o maior desafio de suas vidas. Por favor, me matem. Shebeck se impõe sobre os dois adversários com sua presença esmagadora. Num piscar de olhos, sua lâmina corta o vento na direção de Roger, que não entende a forma de seu rival, mas prontamente responde ao reconhecer o abismo de poder e desespero diante de si. As espadas revestidas em armamento se chocam com um impacto fulminante. Garp aproveita o instante e mergulha contra Rox com um soco certeiro, exalando haki, famoso por explodir montanhas. Shebeck recua apenas alguns centímetros até recuperar sua postura. Ele sustenta o golpe no rosto como uma muralha intransponível. O mesmo vale para o sabre de Roger. Rox reforça sua investida com um poderoso haki do Conquistador e, em um movimento absolutamente brutal, isola seus adversários em direções opostas, os fazendo voar contra as ruínas de God Valley. A terra é destruída pelos corpos de Garp e Roger. O céu parte ao meio pela vontade de Shebeck. Uma fissura enorme, como se além das nuvens, alguma divindade desejasse testemunhar esse lendário combate. Como irmãos, o marinheiro e o pirata respondem a seus respectivos companheiros. Eles devem zarpar da ilha e não se preocupar, porque ambos invariavelmente irão retornar. Esse é o momento em que a aliança mais improvável de todas é formada. Garp abandona seu manto de vice-almirante para se unir a um pirata. Roger retira sua capa de capitão e até seu precioso chapéu de palha ao se juntar a um marinheiro. Por um instante, não há bandeiras nesse confronto. O demônio dispara contra a dupla, mas a resposta é rápida. Garp voa por cima do inimigo e Roger se esquiva por baixo, desferindo um poderoso golpe com sua espada nas costas de Shebeck, que é arremessado contra as paredes. Garp completa a parábola de seu salto, agarrando a perna de Rox e o lançando em outra parede formada de rochas. A sequência de golpes continua quando Roger se lança em direção ao oponente com um golpe esmagador que varre o local. A reação de Rox é imediata. Um poderoso avanço que leva o pirata ao chão. Por um período indeterminado, as três figuras continuam em um embate frenético, onde a vantagem, pouco a pouco, pesa para o lado de Rox. O que restava de God Valley desmorona ao solo. A ilha está prestes a entrar em colapso. E como se respondesse à queda desse enorme monumento, a chuva cai em God Valley. Roger e Garp se encontram diante do impensável. Seus golpes, mesmo revestidos em haki do armamento e do rei, não funcionam contra a versão demoníaca de Shebeck. Ambos compreendem que, se continuar assim, eles vão ser derrotados. Mas o futuro rei dos piratas, como alguém que acredita na sorte, parece encontrar a solução ou, pelo menos, a última esperança que lhes resta. Usar tudo de si em um único momento. Essa é a única opção. Seus golpes mais poderosos, transbordando toda a quantidade de haki que ainda pulsa em si. É uma aposta, a custo de vencer ou morrer. Eles entendem que podem perder a vida no processo, mas se Shebeck cair no final da luta, então tanto faz.
Porém, se eles errarem, é o fim. E como se mais uma vez respondesse ao chamado dos dois, Rox se coloca diante do pirata e do marinheiro. Mas a sua expressão tem um abismo de distância se comparada à de alguém que realmente deseja lutar. Não há ódio, não há raiva, há apenas a súplica pelo seu fim e a mais profunda frustração. A verdade é que não há palavras para o consolar nesse momento. A única maneira que Garp e Roger podem ajudá-lo é o libertando, livrá-lo desse estado de mais pura agonia. É lutar pelo que os três sempre lutaram: a liberdade, que já não faz mais parte da vida de Shebek. Naquele ponto da batalha, todos já entendiam que Roger e Garp não estão lutando contra Rox, mas sim por ele. Gold Roger não contém as lágrimas ao ver as emoções de Shebek estampadas em seu rosto. Ele gira sua espada em preparação para o golpe final. Monkey D. Garp ergue os punhos da justiça, apostando sua vida na potência de suas próprias mãos. Rox de Shebek parece gritar em apoio. Ele aguarda o avanço como quem torce para que ele dê certo, como quem clama uma última vez por liberdade. Roger e Garp avançam juntos, a espada do rei e o punho do herói. O golpe final não é um simples ataque, é um ato de misericórdia. A lâmina de Roger não corta apenas o corpo, mas as correntes invisíveis que aprisionam a alma de Shebek. Os punhos de Garp voam como meteoros, esmagando a dominação e rasgando a sombra que o controlava. Nesse instante, a tempestade que apavorou o mundo chega ao fim, mas não o seu legado. Rox de Shebek desafiou os deuses e riu diante do impossível. Construiu um império com as próprias mãos e uniu monstros sob uma única bandeira pirata. Arquitetou um plano que segue vivo além de sua vida, prometeu o topo do mundo e irá buscá-lo. Rox foi temido por reis e criminosos, mas também adorado por eles. Viveu do jeito que acreditava, entre gargalhadas, batalhas e sonhos que pareciam impossíveis. Fez aliados, conquistou admiradores, criou muitos inimigos e escreveu a sua história. Sorriu, confiou, venceu e também perdeu. Rox foi um homem com um carisma enorme, que sonhou alto demais, como todos deveriam sonhar, e por isso foi odiado pelos céus. Mas por trás da fúria e da ambição existia algo ainda maior, um coração que nunca aceitou as correntes do mundo, mas acabou sendo morto por elas. Rox de Shebek não foi só um pirata, foi um grito de liberdade acorrentado. Por isso, a lâmina de Roger não corta apenas o corpo, mas as correntes invisíveis que aprisionavam sua alma. Por isso, os punhos de Garp esmagaram a dominação, rasgando a sombra que o controlava. Mas o destino reservara uma última crueldade para Shebek. Ele desperta em meio à chuva que ainda castiga God Valley, o chão encharcado, o ar pesado. E não muito longe dali, Monkey D. Garp e Gold Roger jazem desacordados, exaustos devido ao uso completo de seus hakis. O esforço combinado dos dois titãs foi suficiente para quebrar a maldição. Shebek recupera sua consciência, sua mente, enfim, está livre. Seu corpo esgotado, mas de volta ao normal. E provando que seus oponentes lutavam por ele e não contra, Rox torce para que eles fujam do destino que se aproxima na forma de 3 silhuetas malignas. Os Cavaleiros de Deus emergem através da cortina de chuva, avançando para ceifar o pouco que resta da vida do lendário pirata. À frente deles está Figarland Garling, o verdadeiro arquiteto do incidente de God Valley, o principal responsável por tudo que ali ocorreu, cujo ego foi estraçalhado por Rox. O homem, movido pela vingança, avança, prestes a realizar algo que em condições justas jamais teria a chance de conseguir. A lâmina desce em direção ao pescoço de Shebek, e enquanto a morte se aproxima, suas últimas palavras ecoam sem que ninguém as possa escutar. Ah, é verdade. Eu esqueci de falar algo. Por terem parado o meu surto violento, muito obrigado.
Esse é o momento final do homem que amou sua mulher e seu filho mais do que a própria vida, e morreu por seus sonhos e por aqueles que amava. O golpe covarde de Garland e as palavras de gratidão de Rox escrevem o último capítulo dessa fantástica história. O lendário Rox de Chebec finalmente encontra a liberdade. Mas sua morte não é o seu fim. O Eco. O governo mundial tentou enterrar qualquer informação sobre esse incidente. Eles, de fato, viraram a era de cabeça para baixo. Liderados por Rox de Chebec, os piratas Rox encontraram a sua ruína. Ainda assim, sua queda produziu um eco que faria o mundo inteiro tremer. Imu, o único inimigo em comum a todos os presentes nessa jornada, fez questão de sumir com todo e qualquer registro desse incidente, mas nessa história apagada, algo que nunca foi esquecido. As palavras tão ferozmente proferidas no Salão das Flores. Uma promessa, um juramento que ainda será realizado por aquele que carrega o sangue, o peso da linhagem dos D. Então esse eco do passado certamente irá reverberar no futuro. E então, pela segunda vez na história, ocorrerá um incidente com um único precedente. Uma certa pessoa invadirá o Salão das Flores nas profundezas da Terra Sagrada. O homem, dito ser um admirador de Davy Jones e Rox de Chebec, sabia que agora conseguiria lidar com aquela situação. Então, carregando a vontade de todos os seus ancestrais e cumprindo a promessa um dia feita por seu pai, ele deixará o seguinte recado: eu disse que iria voltar. Meus queridos, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Esse é o canal Chapéu de Palha, eu sou o Lipe e o que você acaba de assistir é a história completa de Rox de Chebec, ou Dave de Chebec. Se você gostou, tá? Eu te peço encarecidamente para deixar aquele like que ajuda pra caramba, compartilhar também com algum amigo que é fã de One Piece e quer entender melhor a história desse incrível personagem. E claro, se quiser mais conteúdo como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? A gente tá numa jornada muito legal pelo YouTube, desbravando o universo fantástico de One Piece. E eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo, que deu tanto trabalho para ser produzido, mas agora é entregue para vocês, cara, com um sorriso no rosto, porque eu realmente acho que ficou muito legal. E claro, agradecer ao Alanzito por essa edição maravilhosa, e é isso. Tamo junto, se inscreve no canal, deixa aquele like e a gente se vê sem sombra de dúvidas, acho que você sabe aonde, exatamente num próximo vídeo. Então é isso, galera, muito obrigado mais uma vez e valeu!